A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 11 de setembro, recordamos hoje os santos Proto e Jacinto e o bem-aventurado Francisco João Bonifácio, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos conhecer a história dos santos Proto e Jacinto, os irmãos pela fé em Cristo. A historicidade dos dois mártires é um fato incontestável. Sua memória é celebrada de fato em Roma, no Gregoriano, em vários itinerários e no calendário napolitano. Vamos conhecer a história desses santos. Proto e Jacinto foram sepultados no cemitério de Bácila, num cubículo que o Papa Damaso, no século IV, mandou limpar o desmoronamento e dotá-lo de escadas de acesso e claraboia, recordando o fato numa placa onde falava do sepulcro dos mártires já escondido e tornando acessível por eles. Reparos subsequentes foram feitos para o túmulo, como algumas inscrições, evidência de um culto muito difundido. Por isso são verídicos quanto à crítica histórica. Quando no século 8 ao 9 os papas começaram a tradução das relíquias dos mártires das catacumbas para as igrejas urbanas, até os ossos de Proto e não os de Jacinto foram transferidos para Roma. Na realidade, até 1845, acreditava-se que os restos mortais dos dois mártires foram encontrados na cidade, mas uma feliz descoberta arqueológica do padre March provou que o túmulo de São Jacinto permanece intacto no cemitério de São Hermete. Em 21 de março de 1845, de fato, uma escavadeira desenterrou uma laje com uma inscrição que havia permanecido em seu local original. Não muito longe foi encontrado um fragmento de uma lápide com a inscrição Sepulcro Proti Marte. No túmulo foram encontrados ossos carbonizados, uma indicação do tipo de martírio sofrido por Jacinto. Como a tumba era muito escassa, pensava-se que havia sido escavada durante a perseguição de Valeriano, quando os cristãos foram proibidos de acessar as tumbas. Atualmente, os ossos de Jacinto são venerados no Colégio de Propaganda Fide, enquanto os de Proto em São Giovanni dei Fiorentino. A festa de ambos é celebrada no dia 11 de setembro. Os fatos da vida de Proto e Jacinto estão contidas em uma narrativa absolutamente lendária. Nela se diz que eram dois irmãos eunucos que eram escravos de Eugênia, filha do nobre romano Filipe, prefeito de Alexandria, no Egito. Nesta localidade, os dois jovens cristãos conseguiram que Eugênia entrasse no mosteiro. Após eventos fictícios, a família de Filipe se converteu. Eugênia então retornou a Roma e realizou um apostolado à sua amiga Basila, ansiosa por aderir ao cristianismo. Deu aos seus escravos Proto e Jacinto para instruí-la na verdade da fé. Após sua conversão, Basila foi denunciada por seu namorado ao magistrado que a condenou à morte junto com os dois jovens. Em algumas lendas romanas, há outros grupos de jovens eunucos a serviço das mulheres, como Calogero e Partênio, Giovanni e Paulo. É, portanto, uma razão comum e recorrente que Proto e Jacinto eram irmãos, já é afirmado por Damaso, mas na ausência de documentos mais seguros, não se pode excluir que a notícia seja lendária. Talvez tenha surgido do fato de os dois mártires terem sido enterrados próximos um do outro. Não é raro, nesse tipo de narração, transformar em parentes mártires sepultados na mesma área, mas com certeza se tornaram irmãos pela fé em Cristo e por seu testemunho na entrega total a Deus. Que possamos assim pedir a intercessão desses santos. Amém. Este dia também recordamos o bem-aventurado Francisco João Bonifácio, verdadeiro filho de Porevelo de Assis. Investigou com grande sutileza a divina revelação, produzindo muitas obras filosóficas e teológicas. Com vigor ardente, anunciou o mistério do Verbo encarnado e foi incansável defensor da Imaculada Conceição da Virgem Maria e da autoridade do Romano Pontífice. Vamos conhecer a história deste santo.
Padre Francisco João Bonifácio nasceu em Pirano, uma localidade italiana, na divisa com a antiga Iugoslávia, no dia 7 de setembro de 1912. Além dele, seus pais tiveram outros 7 filhos. A família, profundamente católica, frequentava a paróquia dos frades franciscanos conventuais. Nessa igreja, diversas vezes, o pequeno Francisco participou nas missas, desempenhando o papel de coroinha. Mais tarde, entra a fazer parte da Ação Católica Juvenil, fazendo a comunhão diária e confissão semanal. Em pouco tempo, sente o chamado à vida sacerdotal. Nisso, é apoiado pelo seu pároco, que o ajuda a entrar no seminário para fazer os estudos iniciais. Em 1932, começa o Seminário Maior e tem um desempenho notável, tornando-se um ponto de referência e apoio para os demais estudantes no seminário, que viam nele alguém capaz de ajudá-los na repetição das disciplinas do curso teológico. Em 1936, é ordenado presbítero e é enviado para sua cidadezinha natal para desempenhar a função de pároco. Seu serviço pastoral é feito com a maior dedicação aos seus paroquianos, visitando cotidianamente, principalmente os anciãos e os doentes. A região da Istria começa a sentir diretamente o peso e a violência da Segunda Guerra Mundial no ano de 1943, quando ocorre a ocupação da região pelos alemães. A população local se encontra presa entre duas grandes frentes, que em seus confrontos deixam rastros de sangue e violência. De um lado, o Movimento Popular da Libertação Eslavo e de outro, o exército alemão e seus colaboradores. O Padre Francisco não toma partido, visita e socorre tanto um lado quanto o outro. Muitas vezes corre o risco de perder a própria vida para dar sepultura aos mortos e atender os agonizantes. Com o fim da guerra, a situação muda pouco. Agora é a vez da mão de ferro do Marechal Tito, que inicia uma perseguição e impõe limites à prática religiosa, principalmente à fé católica. Acusado de fascista e colocado numa lista de inimigos do povo, Padre Francisco não se importa, continua prestando o atendimento pastoral aos seus fiéis, organizando o catecismo e a celebração dos sacramentos. No dia 11 de setembro de 1946, por volta das 4 da tarde, ele se dirige para confessar o Padre José Rocco, com quem transcorre algumas horas de conversa serena. Após o momento de oração na igreja, Padre José insiste para que Padre Francisco pernoite em sua casa. Ao decidir retornar para casa, segundo algumas testemunhas, ao longo da estrada, 4 soldados se aproximaram de Padre Francisco e o conduzem à força para um local ermo. Suas roupas são retiradas à força e em seguida começa a ser espancado impiedosamente até ser por fim esfaqueado e morto. Seu corpo foi jogado numa fossa. Seu corpo jamais será encontrado, restando apenas o testemunho de algumas pessoas. Foi assassinado em ódio à fé, apenas por ser um padre. Sob o pontificado de Papa Bento XVI, Padre Francisco foi declarado bem-aventurado no dia 4 de outubro de 2008. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Que os irmãos mártires nos ensinem o mistério da amizade. Também pedimos a Deus que nos conceda irmãos na fé, pessoas que nos ensinem e nos ajudem na caminhada rumo ao céu. Amém. Santos Proto e Jacinto, rogai por nós. E também o bem-aventurado Francisco João Bonifácio, rogai por nós.